A dívida da Coab com os cofres públicos já chega perto de 800 milhões de reais. E são dois os principais motivos apontados pelos agentes envolvidos. A falta de pagamento das parcelas em conjuntos habitacionais construídos pela Coab Bauru em 84 cidades do estado é o primeiro. Além da inadimplência, a má gestão também é uma das causas da crise da companhia. O FGTS, que emprestou o dinheiro para a construção das casas, agora cobra a dívida. Na Justiça, cerca de 300 milhões já são executados. Há cerca de um ano, o processo foi suspenso para a apresentação de uma proposta de pagamento. O prazo vence no fim deste mês. Para conter a execução do valor e bloqueio de bens da Prefeitura e da Coab, duas propostas foram apresentadas na semana passada em Brasília. Nos dois casos estão incluídos valores que estão na Justiça, dívida vencida, mas que não está ajuizada, e contratos a vencer até 2020. Na primeira, a dívida é escalonada em 3 vezes de 143 milhões de reais. Neste ano ainda, a Coab pagaria sozinha cerca de 1.100.000 reais. A partir de 2014, a Coab entraria com 1,5 milhão e a Prefeitura começaria a ajudar com 800 mil. No total, no segundo ano, a parcela seria de 2.300.000 reais. A partir de 2015, a Prefeitura entraria com 2.200.000 e a Coab com 1,5 milhão. Desta forma, a parcela fica em 3.700.000 reais. Esse último valor é pago até 2026. Já na segunda proposta, o valor do escalonamento diminui para 119 milhões de reais, também em 3 vezes. Nesse caso, não entra o que a Coab deve dos seguros das casas, que não foi pago. Este ano, a companhia pagaria sozinha 1 milhão de parcela. No ano que vem, entraria com 1,5 milhão e a Prefeitura com 400 mil. E no terceiro ano, 2015, as parcelas ficam em 1,5 milhão da Coab com 1.600.000 da Prefeitura. E um total de 3.100.000 reais. Essa seria a parcela paga até 2026. Bem, nós tivemos essa semana que passou lá em Brasília, na Superintendência Nacional do Fundo de Garantia, e a reunião foi muito boa. Aliás, a gente da Coab a gente já vem trabalhando já há algum tempo com relação a esse tipo de relacionamento, e de concreto foi justamente para a gente atender aquilo que foi colocado, que é apresentar uma proposta, onde é uma proposta que é viável, tanto para a Prefeitura quanto para a Coab, para a gente poder definitivamente encaminhar esse problema para resolver de uma vez por todas a dívida da Coab junto ao Fundo de Garantia. Portanto, nós vamos agora aguardar para ver o estudo que o Fundo de Garantia vai fazer no sentido de poder aceitar essa proposta que foi apresentada pela Prefeitura e Coab, ou mesmo apresentar uma contraproposta e nós podemos analisarmos de forma a fazer com que a situação ocorra mais dentro dos limites da Prefeitura e da própria Coab. Nós apresentamos proposta no sentido de fazer com que resolva a dívida, ou pelo menos encaminhe a dívida e possa ser saldada ao longo dos anos. Claro que há uma flexibilidade no sentido da gente conversar e ver se porventura não acertar essa proposta, vamos ver o que vai ser apresentado para nós também trabalharmos no sentido de resolver essa questão. Há uma vontade política da Câmara Municipal em resolver, do Prefeito Municipal, do Rodrigo, resolver, e da Coab também de criar situações, condições para poder resolver essa questão. Em sendo essa proposta ou qualquer outra, uma contraproposta que nós vamos analisar, nós só mandaríamos um projeto para a Câmara, isso está inclusive combinado com o senhor prefeito e com a própria presidência da Câmara, o Sandro Bussola, no sentido de que a gente mandaria o projeto desde que fosse já tivesse todas as pontas acertadas. Não adianta eu só para dizer que mandei um projeto, vou mandar um projeto aqui, e aí aprova e depois vai chegar na Superintendência Nacional, não há andamento nessa proposta porque é simplesmente inviável. Então nós estamos procurando fazer com que, quando nós mandarmos a proposta para a Câmara, seja um negócio efetivo e realmente concreto para poder realizar.
essa dívida, né, há muita colocação no sentido de que a dívida cresceu muito, que ela estourou. Não, a verdade é a dívida cresceu justamente porque ela vem vencendo os resíduos anualmente. Ou seja, aqueles contratos que foram assinados há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, eles estão vencendo, e quando eles vencem, eles trazem toda uma carga de um valor que seria para completar a extinção do financiamento. Então, no caso, só para ter um exemplo, por exemplo, se o núcleo Alto Alegre, que está decursando agora, ou seja, está extinguindo agora o financiamento, se ficou um determinado resíduo, esse resíduo agora então entra para a gente reparcelar, então entra como dívida. Então por isso que a dívida realmente cresceu, mas ela não foi possível enfrentar ela, pelo menos com mais suavidade, vamos dizer assim, foi justamente porque aí foi que criou a dívida e não se cobrou do mutuário aquilo que estava devendo. Então, na medida que você não tem dinheiro para você fazer frente a esse resíduo, porque você não cobrou a parcela direito e, ao mesmo tempo, acaba usando o FCVS desse contrato para fazer frente a outras situações de imediato, vai acabar faltando dinheiro mesmo. Então, a ideia é a gente fazer com que os mutuários eles possam acertar dentro das condições, das regras do financiamento, e acertar, e a gente não poder mais tolerar e aguentar que a pessoa more por muitos anos sem pagar a casa, sem negociar, o que é uma injustiça para todos.